meus amigos, nessa nossa conversa sobre finanças, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quem nunca teve problemas financeiros? Quem nunca passou aperto por falta de dinheiro? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar suas dívidas, comprar alguma coisinha a mais? Se você puder responder eu digo para você, parabéns, porque esses são problemas antigos. Pois o ser humano ele parece insistir muitas vezes em dirigir a sua vida baseando-se em valores que não são os valores de Deus. Há muito tempo a área financeira tem provocado inúmeros problemas. Distanciamento no relacionamento conjugal, insegurança familiar, irritação, tensão, a saúde afetada e muitas vezes um mau testemunho diante da sociedade. Isto está se agravando mais e mais em nossos dias. Dias de crise, dias de pandemia, que são marcados pelo materialismo, pelo consumismo, por viver na moda das grifes, pela procura de um status, ou seja, uma vida que está apoiada sobre falsos valores. Então, que os princípios que nós vamos conversar nesta nossa conversa de hoje nos orientem, então, na manutenção ou na recuperação de uma vida financeira mais equilibrada. É o que eu desejo para você. Então, para isso, eu quero ler um trecho aqui de Eclesiastes, do capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz: Há um mal que eu tenho visto debaixo do sol, e que pesa muito sobre o homem. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, de maneira que nada lhe falta de tudo quanto ele deseja. Contudo, Deus não lhe deu o poder para retirar daí o comer. Antes, o estranho é quem come. Também isto é vaidade e grande mal. E lá no versículo 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo não se satisfaz o seu apetite. O que esse texto está nos dizendo? A síntese é que todos os homens realmente trabalham somente para a sua boca. Mas o que é esta boca? Nesse contexto, boca é uma representação, uma metáfora de todos os apetites e desejos do homem, das pessoas, né? E que não são meramente a necessidade de alimentos. Então, todo o trabalho é apresentado com tentativa para somente satisfazer esses apetites, e que, por vezes, vamos combinar, não é o objetivo dos mais nobres. Então, o que acontece com os nossos desejos? O escritor Haroldo de Campos, ele propõe uma seguinte colocação que eu quero usar no contexto da nossa palavra para vocês. Ele diz o seguinte: melhor é se contentar com o que os olhos veem do que com as andanças da alma. O que esse autor está querendo dizer? Ele está fazendo uma referência a uma alma, a alma humana, que fica perambulando em busca de satisfação. Uma alma que é tratada como o centro dos desejos humanos, como a sede dessas vontades humanas. Então vamos a alguns exemplos. Uma coisa é você ter fome, uma coisa é eu ter fome. Outra coisa é você ou eu termos a vontade de matar essa fome com pizza de calabresa, por exemplo, né? Porque a pizza é um desejo da alma e não uma necessidade do corpo. A fome, ela é do corpo, mas a calabresa é da alma. Um outro exemplo, ter sede é uma coisa, querer matar a sede com suco de manga é uma outra situação. Um outro exemplo, um terceiro exemplo uma coisa é ir de um lugar para o outro, e você pode se deslocar desse lugar para o outro de várias maneiras. Mas é diferente quando eu quero fazer isso com uma moto de último tipo, ou então com uma Ferrari. Isso necessariamente é um desejo da alma e não uma necessidade do corpo. Então, a propósito disto, quem é que lida com esses desejos da alma? É o marketing. O mundo do marketing é que capitaliza sobre os desejos da alma e não sobre as necessidades que o meu corpo tem, que o seu corpo tem.
Essa grande indústria do marketing é um tremendo esforço para convencer você e a mim que existe um novo produto que satisfaz o desejo da minha alma, da nossa alma. Então, em termos pejorativos, em termos comuns, numa definição de marketing, nós podemos dizer que ele é definido como a indústria de criação dos desejos da alma, ou, se você preferir, uma fábrica de tentações. Indo nesta direção, a síntese dos filósofos sobre a vida financeira é a seguinte, de que o pensamento que está por trás dos conceitos financeiros, a filosofia que está por trás desses conceitos, é o conceito de posse. Feliz é aquele que possui o que deseja. Isso é o que dizem os filósofos, é o que dizem os marqueteiros, né? Mas o Eclesiastes, ele pensa diferente disso. Ele diz que feliz é aquele que deseja o que já possui. O segredo, então, é contentar-se com aquilo que está em suas mãos, e não com aquilo que você deseja e idealiza. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo estava dizendo que aprendeu a desejar aquilo que ele já possuía. Então, a partir desta ideia que Paulo traz em Filipenses, nós podemos pensar que qualquer mensagem que afirma que Deus deve ser usado como um meio e não como a própria finalidade em si mesmo, não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele prega a satisfação da alma em Deus. O Evangelho é apresentado como fonte de acesso aos desejos da alma. É um Evangelho distorcido. O Eclesiastes recomenda então colocar o foco no eterno, naquilo que é intangível, que não tem medida e que não pode ser medido. É preciso que eu e você venhamos adquirir a certeza de que a fome da nossa alma, ela só pode ser satisfeita na intimidade com Deus. Deus deixou de ser um meio através do qual eu conquisto o que desejo. Ele se torna, na verdade, o ambiente dentro do qual eu e você desfrutamos de tudo aquilo que possamos ter. Então, amigos, entrando mais objetivamente na questão das finanças, eu posso dizer o seguinte, que se você não planejar o uso do seu dinheiro e gastar conforme os seus impulsos, você terá problemas. Se estiver endividado, sair dessa situação, vai precisar começar fazendo um bom planejamento. Em seguida, coloque-se diante do Senhor com o propósito de não contrair mais dívidas e ore por isso. Se for necessário, procure ajuda do seu pastor, procure ajuda da sua liderança na execução desse planejamento. Então vamos ao primeiro princípio, o princípio do que é necessário. Ou seja, antes de comprar, faça algumas perguntas a você mesmo. Primeiro, eu realmente necessito do que estão me oferecendo? Segundo, o uso justifica a compra? Terceiro, eu tenho condições de pagar esse objeto ou esse bem? Em quarto lugar, como esse bem me ajuda a cumprir os propósitos de Deus para a minha vida? E por último, se eu não comprar, o propósito de Deus estará prejudicado? Então, não ame e nem valorize as coisas que lhe são oferecidas como necessárias, para que você tenha apenas prazer e conforto. É possível que você esteja entre aquelas pessoas que nos últimos 2 anos continuam ganhando quase a mesma coisa. E se tudo subiu de preço, você não pode ter o mesmo padrão de vida. Então, um dos princípios que precisamos pensar é o princípio da adaptação. É preciso adaptar-se aos novos tempos, rapidamente. Diante desta crise que nós estamos vivendo, crise de trabalho, crise de dinheiro, crise também de saúde, é preciso que você se disponha a apertar o cinto.
Confie na provisão de Deus para aquilo que é o básico. Isso não vai faltar. Deus não permitirá que o seu servo passe por necessidades que ele mesmo disse que proveria. Contente-se, então, com o que Deus lhe dá. Caso você não observe isso, você vai provavelmente incorrer, transgredir o próximo princípio. Então, o próximo princípio é o princípio de não às dívidas. Isso está lá em Provérbios 22, 7. O mercado, ele produz, como nós já dissemos aqui, através do marketing, o mercado produz e tenta te convencer. Você tem que comprar. Essa é a máxima do mercado. Faça em 12 vezes sem juros. E algumas pessoas ainda recebem propagandas, às vezes na sua casa, no seu smartphone, dizendo que são clientes preferenciais. E o pior, essas pessoas acreditam mesmo que são clientes preferenciais. Isto é engano. Isso necessariamente é um engano. E você precisa se lembrar, então, da ordem do Senhor, de que nós não devêssemos coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Isso está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. As dívidas, elas desgastam as nossas emoções. Elas desgastam o nosso tempo, a nossa família, a nossa vida espiritual. Então, por isso, evite financiamentos, empréstimos, especialmente para aqueles bens de consumo que você deseja ter na sua casa. Hoje, se você financiar um bem em 12 vezes, você vai pagar, em média, entre 60% e 70% a mais do que aquele objeto vale, do que aquele bem vale. Em outras palavras, você está jogando dinheiro fora. Os financiamentos para a compra de imóvel e de bens duráveis, eles devem ser muito bem analisados criteriosamente e também submetidos ao Senhor em oração. Um outro ponto importante nessa questão do princípio de não às dívidas é evite cartões de crédito. Alguém disse isso e eu vou repetir aqui, que o cristão ele não pode servir a dois senhores. Isso é uma recomendação do próprio Senhor Jesus. Mas nós poderíamos dizer que ninguém pode servir ao Senhor Jesus e ao Senhor Mastercard Visa ao mesmo tempo. Ou seja, a esses dois senhores. Então, cuidado com os seus cartões de crédito. Se você não consegue conviver bem com eles, é melhor que você não os tenha. Então, o último dos princípios é o princípio da poupança e do investimento. Então, visando esses tempos difíceis que estamos vivendo, é necessário fazer poupança para ter o que fornecer à sua família e não somente aos seus filhos, mas também ao próximo mais necessitado. Agora, é preciso dizer que você não deve guardar ou tentar fazer poupança além do que você possa. E também não se torne um mão de vaca, um mão fechada, com a tentativa ou com a justificativa que está poupando. Deus, ele nos administrará a sua graça com generosidade, à medida que nós formos generosos. E isso também não significa distribuir dinheiro indiscriminadamente para qualquer um que pede, mas precisamos observar o princípio que está lá em Provérbios 29, versículo 7. Informe-se o justo sobre a causa dos pobres. É preciso levar em conta quando há situações de família, que as condições variam de uma para outra. Mas diante de uma crise financeira, há várias situações que ocorrem. A primeira delas é a extravagância dos filhos. O desejo de ter mais e mais, muitas vezes influenciados pelos amigos, com mais capacidade econômica, mesmo pela publicidade, pela mídia que força essas situações. Isso será um desafio que os pais deverão aprender a gerenciar. O que é primordial é ensiná-los a valorizar o que têm, sem pretenderem ter o que não está ao seu alcance. Segunda questão, os filhos devem fazer parte das decisões familiares. Quando os filhos, em especial os adolescentes,
sentem-se apreciados e quando são consultados acerca das suas opiniões, eles são mais propensos a terem mais consciência daquela situação que a família está atravessando. Assim, podem colaborar com mais disposição e algumas decisões que somente pais e mães podem tomar, isso está reservado a eles. Mas há outras que podem contar com a aprovação dos filhos. O terceiro ponto é não permitir que o ambiente familiar se veja afetado. Não se pode adicionar um problema a outro. Uma crise conjugal ou um conflito com os filhos tornará o dilema econômico-financeiro muito mais complexo. Diante de dificuldades nesta área, deve-se procurar conservar a unidade. A ansiedade, a irritação e a angústia não permitem ver o panorama completo e a saída poderá ser perdida de vista. Um ambiente familiar em harmonia fará com que o problema seja tratado com mais eficácia. O quarto ponto: as crises são cíclicas. Hoje estamos bem, amanhã não sabemos. Como na maioria dos casos, os ciclos acompanham a vida. Há momentos bons e há outros nem tanto. Por isso, ter sempre em mente que tempos melhores virão. Isso fará com que a esperança reine no lugar do desespero. O quinto ponto: o orçamento familiar. Durante uma crise ou mesmo fora dela, o orçamento familiar é uma ferramenta essencial que permite conhecer, então, a realidade das finanças daquela casa. Fazer um orçamento mensal é uma medida preventiva de organização e de gestão do dinheiro. É necessário criar um ambiente de economia na família. Os filhos, eles devem reservar parte das suas mesadas, e isso fará com que todos tenham, então, a convicção que aquele momento faz parte, sim, das suas vidas comuns. E, por último, sexto, casamento fica mais unido do que nunca. As crises econômicas, assim como todas as dificuldades da vida, permitem um amadurecimento, o crescimento e até podem fortalecer o casamento. Isso depende de como as situações serão administradas. O importante é que o casal esteja muito unido nesses momentos de escassez material, apoiando-se mutuamente e sendo positivos para vencer a adversidade. E eu quero, então, fazer aqui a conclusão dessa nossa conversa sobre questões financeiras. E eu quero fazer algumas aplicações práticas. Eu quero que você, após este vídeo, você faça 3 coisas. A primeira, faça hoje uma avaliação da sua situação financeira. A segunda, verifique como você está ganhando e gastando os seus recursos financeiros. E o terceiro e último pedido que eu lhe faço é: elabore um orçamento de despesas fixas e também das variáveis, mês a mês. Faça numa folha de papel ou numa planilha Excel, não importa, mas faça o seu orçamento. Por último, e já me despedindo de você, eu digo que todas as vezes que pensar em comprar um objeto, um bem, discuta a seguinte frase: consumir de propósito ou consumir com propósito? Então, fique com Deus e lembre-se: quem nunca teve problemas financeiros? Quem nunca passou um aperto por falta de dinheiro? O meu desejo é que os princípios que conversamos hoje aqui, você os aplique e que eles tenham e te deem orientação tanto na manutenção ou na recuperação de uma vida financeira bem mais equilibrada. Fique com Deus e um forte abraço para você.